Esse é o segundo vídeo de hoje, não sei se eu farei mais vídeos ou não. Tem um vídeos atrasados aí. Esse vídeo do pai e da mãe mesmo que eu fiz agora há pouco, eu já planejava fazer ele em 2008, 2010. E não fiz e acabei até o tempo passando. Eu quero tratar aqui de uma situação que as pessoas são muito presunçosas, mas muitas vezes não sabem. Claro, a pessoa narcisista é presunçosa e gosta disso aí. São pessoas que só têm defeitos e cultivam seus defeitos e alimentam seus defeitos cada vez mais. E como se consideram uma divindade perfeita, maravilhosa, tudo que há nela é só defeito, só coisa ruim, é qualidade, é coisa boa. Mas observe que ela sabe muito bem a situação dela deve ser maligna, porque ela esconde todos os seus defeitos, suas maldades, seus sentimentos dos outros. E eu queria dar um exemplo a meu respeito, né, me envolver no problema, para vocês entenderem a presunção das pessoas pensarem que são puras, corretas, justas, que não julgam, etc e tal. Eu falei em um vídeo, devo ter falado em algum vídeo muito tempo atrás, de que não julgar é impossível. Se julga o tempo todo. As pessoas pensam que sabem o que é julgar e não sabem. Ainda cita Jesus Cristo, que é pior, né, cara? Citar errado ainda para o mal. Se você ver a passagem no Evangelho de Cristo, quando ele fala de julgar, ele fala assim, traduzindo, nunca julgue mal nada. Sempre julgue tudo da forma mais correta. Tudo. É assim que está lá, traduzindo. Pega lá a passagem nos Evangelhos de Cristo, são 4. Você verá isso aí. Não lembro quais, faz tempo que eu não leio. Costumava ler inteiro, né? Eu sou péssimo para decorar. Sou ótimo para aprender. Me esforço, aprendi, não esqueço mais. Mas decorar é horrível. E eu passei muito em minha vida e passo por pessoas que hipócritas inconscientes devido à presunção, à prepotência de serem justas e corretas e vítimas. Dá um exemplo. A pessoa chega pra mim e fala assim, traduzindo, né, que as pessoas são canalhas, são covardes. Elas lhe chamam de maligno, de psicopata, de canalha. E quando você fala, você tá me chamando disso, eu não chamei isso aí. Mas ela falou indiretamente. E com aquele ódio, né, com aquele ar de superioridade. E diz que não, são pessoas que falam em honestidade, mas não assumem nada. E acabou de fazer sua cara. Então é comum a pessoa chegar, me julgar, né? Não é que você parou de falar com fulano, você se afastou de cicrana. O que aconteceu? Eu falei, são pessoas que não querem meu bem e tal. E eu tenho a própria Bíblia, a própria justiça afasta o mal da gente. E a gente tem que fazer isso aí. O próprio, eles mesmos falam pra gente se afastar, e eles afastam, a gente tentam afastar a gente do mal também. Ah, que está julgando os outros. Aí eu falo assim, a pessoa morre de ódio, né? Porque é presunçosa. E você demonstra claramente uma superioridade infinita entre você e essa pessoa. Porque eu falo assim, não. Você que está me julgando, dizendo que eu julguei. Você pensa que eu julguei essas pessoas. E você não sabe o que é julgar, você não lê o texto e você não sabe que Jesus Cristo manda te julgar corretamente. E você não sabe o que aconteceu. Você diz que é meu amigo ou minha amiga, eu nunca errei com você. Você não veio me perguntar o que aconteceu. Fulano ou cicrano falou pra você. Você pensa que é telepata, que sabe as coisas, que sabe tudo, e já vem me julgando com ódio, etc e tal, pensando que sabe as coisas, dizendo que eu julguei. E no pensamento de vocês sabem tanto o que é julgar, que na mente de vocês julgar é supor sem base, sem fundamento. Traduzindo o pensamento de vocês, para vocês julgar, é sem base, sem fundamento, caluniar alguém, dizer que ela é maligna sem ser. Eu não estou caluniando de ninguém. São pessoas que me prejudicaram, me dão golpes, me caluniam, me difamam, me ofendem, me humilham. Mas não me entenda mal, não. Eu dou graças a Deus, todo mundo que me deu golpe, porque eu me afastei de todas essas pessoas. E lhe digo, de todo mundo que me deu golpe, 90% é gente com condições. Então, é a conversa de hoje, essa conversa desse vídeo aqui. Porque é livramento, né? Cabe a gente querer enxergar a realidade. Já conversamos sobre a questão da dificuldade de enxergar a realidade. Talvez eu faça esse vídeo hoje, não sei. E
Observe que a pessoa está num delírio tão grande que ela não sabe o que é julgar. Ela não percebe que ela está fazendo comigo e com outras pessoas aquilo que ela pensa, que ela julga que os outros, que eu e outras pessoas estão fazendo com outras pessoas. Ela não tem base, não tem fundamento, nunca ri com ela. Ela dá valor a que pessoas que dificilmente são com elas o que eu sou com elas, tem mais valor. Aí é complicado. Porque ainda cita Jesus Cristo, que Jesus mandou não julgar. Onde é que tá isso? Pega a Bíblia aí a pessoa se reta. Não, porque tá lá que eu sei, que eu leio, que tá, só não sei onde tá. Cara, é engraçado, as pessoas praticamente falam que sabe a Bíblia de cor, mas não sabe nada onde tá em lugar nenhum. Né? Você vê como mente, né? Tem muita gente que usa esse tipo de falácia, que falácia de autoridade, porque faz e acontece, e você tem que aceitar porque ela faz e acontece. Né? Se ela é autoritária com você, que você não é filho, imagina o que faz com os filhos dela, com os filhos dos outros, com pessoas que dependem dela, crianças, pessoas mais fracas em algum sentido. E eu que não presto. Né? Mas como eu falei, no pensamento dela, é eu que estou julgando. Não é ela que está me julgando. E quando você revela dessa forma, você demonstra uma superioridade infinita, por ela ter um ego muito forte, ser narcisista, é que ela fica com mais ódio de você e lhe vê mais ainda como inimigo. O ego é muito forte. Eu tava conversando com um amigo hoje, ele teve eu citei um vídeo que ele teve um pensamento incrível, né, cara? Nós super inteligentes, normalmente temos esse tipo de conclusão. Mas esse pensamento dele, dessa forma, eu nunca vi, eu não tive esse pensamento. Que é que não somos nosso corpo. E as pessoas inteligentes que criaram obras se tocam nesse assunto. Ele falou assim, não, Neil, mas não faz nenhum sentido a gente dizer que a carne pensa, que o coração pensa, que o cérebro pensa. Eu não quero nem entrar em discussão aqui sobre cérebro, brother, e mente. Porque é uma discussão que tem que ter só sobre isso. Ok? Porque quando você fala que meu pensamento são impulsos elétricos, e em sua mente os impulsos elétricos estão lá o tempo todo, e você não sabe que o impulso elétrico é rápido, ele vai e acaba, e eu pergunto, meu pensamento sumiu, minha memória sumiu, se o impulso elétrico sumiu também? Aí você fica com raivinha, porque o ego é muito forte, o narcisismo é muito forte. As pessoas procuram fingirem que dominam aquilo que dá status, né? É engraçado, né? Quando você encontra uma pessoa que julga o que é melhor pela dificuldade ou pelo preço, não, medicina é o melhor curso do mundo porque é o mais difícil de ser acessado. Quem é médico é a pessoa melhor do mundo. Não estou falando mal de médico, não. Ok? Ou então a pessoa fala assim, não, tal carro é melhor porque é mais caro e por aí vai. São pessoas que não têm domínio nem conhecimento de nada. E quando você vê uma pessoa a pessoa que fala isso não é criança nem adolescente, ela já tem 15 anos, já tem. Tudo bem que já é adolescente ainda. Já tem 18 anos, 20, 30, 40, 50. E é assim, são pessoas claramente que nunca saíram do zero, né? E se consideram melhores que todo mundo. Então é normal que elas fiquem com ódio de pessoas inteligentes como eu e tentem destruírem o tempo todo. Né? Porque nós somos uma ameaça à sua ilusão, sua personagem que ela criou para si e para os outros de que ela é melhor que todo mundo. E ela odeia a qualidade, né? Tanto é que ela alimenta, como eu falei no começo, que alimenta tudo de ruim nela. Então as qualidades incomodam ela. Ela gosta do que não presta. E a gente volta, pegou esses pontinhos para poder dar uma ilustrada, a gente volta à questão do assunto principal, que é me julgar dizendo que eu estou julgando. Né? Não foram poucas vezes que eu me afastei de fulano ou de cicrana e fui julgado e perseguido de uma forma terrível. Julgar não tá errado, mas esse julgamento tá errado. Né? Eu vou lhe dizer, não me vinguei de ninguém, não saí falando a verdade. Cara, das pessoas, eu não preciso inventar nada das pessoas. As pessoas, na maioria das vezes, são malignas, é só dizer o que elas são, o que elas fazem. Falar mal é inventar. E é o que fazem da gente. Você falar a verdade, não tem nada de errado. Você falar, ó, fulano é maligno, fulano estupra os filhos. Eu não tô falando mal, tô falando a verdade. Falar a verdade nunca é falar mal, né?
E você não deve sentir culpa por falar a verdade. Se você tá sentindo culpa por falar a verdade, fuder na sua vida. Conserte isso aí. Então, eu queria dar um exemplo de uma coisinha específica. Que às vezes alguém me pergunta assim, sim, cara, mas tal situação, como é que eu posso saber que aquela pessoa quer meu mal? E como o narcisista é burro e é limitado, ele no máximo, ele copia qualidades que ele se depara na vida para poder enganar as pessoas e prejudicar. E é sempre uma personagem, é sempre uma falsidade. Não é nada demais. Mas tem um caso que acontece muito. Um caso que acontece muito, muito, muito. E as pessoas com dissonância cognitiva inventam várias justificativas para aquilo não ser o que ela não quer ver. Que a pessoa é maligna e quer o mal dela. Darei um exemplo. Não foram poucas vezes em minha vida, não foram poucas. São incontáveis vezes. Só para ilustrar, exagerar um pouquinho, hipérbole, se eu não me engano. Foram várias vezes que... Dá um exemplozinho de uns casos que me contaram há uns tempos, que eu me deparei algumas vezes, e acontece muito comigo, de pessoas que passaram por isso. Eu falei, aí um exemplo pra você saber o caráter da pessoa, se essa pessoa quer seu bem, e você deve se afastar ou não. E a pessoa não vê, né? Porque ela tá com dissonância, ela começa a criar justificativas. Então, bora ver claramente. Eu falei pra pessoa assim, falar pra vocês, sabe, quando você não é uma pessoa maligna, você não tá o tempo todo com ódio de tudo, de todos, que toda pessoa maligna tá com ódio de tudo, de todos, e tá sempre não querendo que as pessoas tenham benefício. O mal é querer o mal e não querer o bem. O mal não é só querer o mal, o mal quer o mal pra você e não quer que você tenha bem pra você também. São as duas coisas, é você não ter o mal, você não ter o bem e você ter o mal, em todos os sentidos. Então, as pessoas ficam sempre preocupadas com o que você tem, com o que você ganha, com o que você é. E tenta destruir. Tive essa conversa hoje sobre essa questão das pessoas. Se incomoda de você comprar um carro, de você conseguir um trampo, passar na faculdade, tenta destruir, sabotar tudo de sua vida. E agora ela precisa ficar na falsidade e contar com sua dissonância cognitiva para estar sempre tirando informação da fonte. Você falar as coisas para ela lhe prejudicar. E prejudicam muito sem você ver. Não é só quando você vê. E o exemplo que eu quero dar é exatamente esse que chegou a mim algumas vezes, né, há pouco tempo, costuma chegar. E acontece comigo frequentemente, que é, sabe, a pessoa que gosta de você, ela gosta quando você ganha dinheiro honestamente. Que é uma coisa simples, é só dinheiro. Quando você adquire o benefício fruto de seu trabalho. Quando você aprende um conhecimento, uma disciplina. Tudo que acontece de bom com você, ela gosta. Ela não fica com ódio tentando sabotar aquilo ali. Nunca. Ninguém bom é assim. E como eu falei, ninguém bom fica colhendo informação, ficando de olho na vida dos outros o tempo todo para sabotar, para prejudicar. Eu tô dando essa basezinha aí, eu sei que já tá mexendo com a dissonância cognitiva de vocês aí, mas eu forçarei, espero que vocês aprendam alguma coisa com isso aqui, porque eu falei que as pessoas todo mundo tem medo da realidade e cria fantasias. A maioria cria muita fantasia, camadas de fantasia, tá totalmente fora da realidade, de maneira que sempre que ela vamos dizer, eu que falo sempre a verdade, ou quase sempre, quando eu falo uma verdade fora dessas camadas de ilusão, e aquele eu daquela pessoa tá lá dentro, no meio de um bocado de camada, aquela verdade não é ofensiva, mas ela interfere na fantasia que ela vive de várias camadas. Ela já lhe vê como inimigo e tenta lhe matar. É o que aparece no filme. Vocês pensam que entendem os filmes, né? Só vou dizer o seguinte, ninguém entende Matrix não. Matrix não foi feito para o ser humano comum não, foi feito para Neo. E o filme Revolver trata desse assunto, né? Ele fala que a pessoa maligna ou a pessoa extremamente doente mentalmente, com várias camadas de ilusão, ela faz qualquer coisa para manter o que chamamos de as fronteiras do ego. Né? Elas roubam, matam, assassinam, torturam, fazem o que for necessário para manter aquilo ali. Por isso, como eu falei com um amigo hoje, a gente citou situações de eu estar falando com ele alguma coisa, eu falei algumas verdades, e pessoas que estavam naquele ambiente se tornaram extremamente agressivas, tentando me difamar, me desqualificar. E eu falei pra ele,
Porque eu falei coisas que, em algumas situações, foram pessoas malignas, realmente. E outras situações são pessoas que estão extremamente iludidas, fantasias, são o que você chamaria de maluco, louco da vida. A gente se depara muito com pessoas completamente loucas e interagem com você, você não percebe que são pessoas completamente loucas, completamente fora da realidade, estão em camadas e camadas de delírio e alucinações e loucuras. E quando você fala uma verdade que interfere nas camadas de ilusão dela, ela interpreta como uma ameaça para a doença dela. E a doença dela não quer deixar de existir, ela não quer perder a doença dela. Então ela fará qualquer coisa para ela lhe ver como ameaça, se for um ambiente propício, ela lhe mata assim, com facilidade. E acontece muito. E as pessoas não percebem. E um dinheiro aqui. Aí entra, sabe, quando a gente fala de dinheiro, a gente vê as pessoas quem são. E lhe digo mais, quando a gente fala de sexo, a gente vê também quem as pessoas são. Eu quero fazer uma introdução básica e tentar falar de dinheiro e sexo, pra vocês entenderem a questão. O assunto que eu tô falando, que chegou a mim algumas vezes, foi o seguinte. Não foram poucas vezes que eu consegui para muitas pessoas uma oportunidade de ouro. Mas a pessoa é extremamente maligna. Ela prefere se prejudicar com medo de eu me beneficiar. Lembre, o mal é você no teu bem e você ter o mal. Não ter o bem. Não foram poucas oportunidades que eu consegui uma coisa para alguém por 50 reais, 100 reais, 150 reais, para ela não gastar 1.000, 2.000, 3.000, 500, consegui por 10, 15, 20. Só que são pessoas que, imagine, a pessoa conseguiu uma coisa de 5 reais, um exemplo, uma coisa de 10 reais, para ela não gastar 150, e ela paga 150 para não pagar 10 em sua mão. E muitas vezes você não tá ganhando nada, mas o medo dela de você ter um bem, imagine 10 reais, brother. Você vê o tipo de pessoa que é. Ela tem tanto medo de você ter um benefício, que ela paga 150 porque ela precisa, mas não paga 10 reais em sua mão. E acontece muito de outro conseguir algo por 50, 100, 150, e pra pessoa não gastar 1.000, 2.000, 3.000 reais, e a pessoa se prejudica, ela tem que comprar, ela paga mais caro, para não lhe dar aqueles 100 reais, que muitas vezes você não ganha nada com aquilo ali que você está tentando só ajudar. Às vezes você ganha, outras vezes não. Então, uma pessoa que está tão preocupada, está com tanto ódio por tudo e por todos, que em toda situação não quer que a pessoa ganhe, ela está aquela paranoia tão grande ali, que não quer que você tenha nada, que você ganhe nada. Não é muito difícil você ver que aquela pessoa lhe odeia, lhe quer seu mal. E esse foi o exemplo que as pessoas que estavam me perguntando sobre se fulano ou ciclano quer o bem, eu pedi algumas informações e uma delas é essa aí. Aconteceu isso e aquilo, então assim, acontece e tal. E a pessoa, eu pergunto por quê. E a dissonância cognitiva cria vários delírios. Lembre, o delírio nunca tem nada a ver com a realidade. Mas na mente da pessoa tem, justifica. Mas a pessoa tá fudida, ela não consegue ver que é um absurdo falar que uma coisa justifica a outra. Absurdo. É como você dizer que na mente dela ela não percebe. É como ela dizer que a água no vácuo do espaço, sem oxigênio, causou fogo. Isso é um exemplo bem trivial, mas a coisa é bem mais grave. Não quero falar de Matrix, não quero falar de universo, não quero falar de cérebro, nem mente nesse vídeo aqui. Eu tô aprendendo a não fazer vídeos extremamente aleatórios, mas vídeos específicos. E é foda que tô fazendo tudo aleatório, tudo improvisado, sem a pesquinha, sem a colinha. Na improvisação é fogo, mas bora lá. Eu falei, uma pessoa que tá tão preocupada, que faz de tudo pra você não ganhar nada, nunca ter nada, é uma pessoa que quer seu bem? É isso que você quer pra essa pessoa? Da mesma forma que ela quer pra você? Não, tudo que acontece é oportunidade, eu consigo um trampo pra essa pessoa, uma oportunidade de trabalho, de ela comprar barata. Você quer o bem dessa pessoa? Quero. Essa pessoa age ao contrário de você. Essa pessoa quer seu bem, aí ela, eu acho que não. Você acha que não? Você pensa que não? Primeiro que o termo não é achar é encontrar. Você pensa que não? Ainda pensa que não? Que dissonância desgraçada é essa?
Chega uma hora que eu tenho que me afastar de você também. Porque eu exponho a verdade dessa a você. Esse seu delírio, se você não lutar contra esse delírio e superar, você começará a me ver como inimigo, porque eu ameaço os seus delírios. Eu teria que me afastar. Você criará justificações que não presto e sairá falando mal de mim, porque inventar é falar mal. Falar a verdade nunca é falar mal. Até agora foi bem fácil, viu, gente? Eu sei que pra vocês deve ser difícil, né? Vocês se acham pra caralho. Eu não fujo da realidade de forma alguma, veremos. Veremos. Então observe que esse tipo de pessoa que tá sempre fazendo de tudo pra você não ter nada, não ganhar nada, não ter oportunidade, se lhe sabota, não, ela pode falar o que for. Ela não quer seu bem. Ela quer seu mal, lhe odeia. E observe que é um ódio gratuito. Pessoas que têm ódio gratuito, sem justificativa, já são pessoas extremamente malignas. Imagine que você é uma pessoa que ajudou muito essa pessoa tá assim com você. Essa pessoa tem jeito? Essa pessoa quer seu bem mesmo? Aí você tenta esclarecer. Não foram poucos casos que eu consegui algo de 100, 150 reais, 50 reais, pra pessoa não pagar 3 mil e a pessoa foi grosseira e inventa desculpa, né? E tem algumas pessoas ainda que vêm jogar sua cara pra me humilhar, né? Aqui eu paguei 3 mil reais nisso aqui. Você já não queria falar com a pessoa, né? Você só usa como. Pronto, adeus. Até agora foi fácil. Bora pegar um pouco mais pesado agora. É... Isso a gente tá falando de dinheiro, né? Quando a gente fala de dinheiro, a gente vê quem é quem, né? Mas quando fala de sexo também. Quando a gente fala de sexo, a gente vê quem é quem. Você acredita que nesses casos e outros casos, sempre terríveis assim, a pessoa. Eu já sei o que rola, pô. Ah, porque você é maldoso, que você tá julgando, que você não sabe o que a pessoa pensa, mas você sabe o que eu penso. Eu não sei o que essa pessoa. Essa pessoa me prejudicou pra caralho, me trata dessa forma, lhe botou contra mim, eu que não sei o que ela pensa, e você sabe o que eu penso, e sabe o que ela pensa. É melhor você procurar um psiquiatra, brother, porque seu caso é de internação. Você pensa que sabe tudo, que vê, que é são, que é honesto, que é justo, que não julga? Parece que seu caso é grave. E muito grave. Então vamos lá. Quando fala de sexo, já foram vários casos. Eu falo assim, ó, brother. Assim, deixa eu. Você se importa de eu tentar adivinhar por que você pensa assim de mim e pensa assim dessa pessoa? Quando é mulher, é fácil. Quando é gay, também. Porque eu sou homem. Então tem que ser uma situação com gay. Narcisista também não tem gênero, né? Transa com qualquer um. E mulher. Eu falo assim, brother, eu sei porque você pensa que essa pessoa quer meu bem. Que ela gosta de mim pra caralho. E eu que sou filho da puta. Porque ela disse a você que gosta de mim, né? Que deve ter dito que é apaixonada. Com certeza ela falou que tem tesão por mim, que quer foder comigo. Aí quando fala em sexo, as pessoas mudam. Não, ou você não tava dizendo que quando fala em sexo, você não vê que a pessoa não muda nada? Cara, falou em sexo, a pessoa muda, pô. Graças a Deus eu não tenho essas coisas, cara. Graças a Deus. Essas coisas que eu vejo em vocês eu não tenho. Eu não tenho nada do que vocês têm. Graças a Deus. Prepotência, arrogância, presunção e o delírio. Pensar que sabe, tá tudo errado. Como é viciado em sexo, faz tudo pro sexo. A pessoa fala em sexo, já lhe comprou, já lhe convenceu. Pega seu melhor amigo, vira o pior inimigo porque falou em sexo, porque você fudeu com ela, ou porque a pessoa falou que quer transar com você. A pessoa fica regalando aquele olho assim, quer inventar mentira. Não, pô, pode falar. Você pensa que essa mulher aí, que eu me afastei, que quer meu mal. E você nega com todas as provas que eu falei. Porque com certeza ela falou que deve me desejar sexualmente, quer transar comigo. Ou a conversa foi desse tipo. Aí pra você falou em sexo, meu irmão, né? Porque o que não falta é narcisista, gente narcisista pra dizer que fode com todo mundo, que come todo mundo. O sexo, cara, bora ser franco. Sexo pra maioria das pessoas é uma forma de afirmação, pra dizer que é homem, que come todo mundo, que fode. Bora falar a verdade. Não tem nada a ver com sexo, pô. É necessidade de afirmação, dizer que é melhor, que come todo mundo.
que é o gostoso, que é a gostosa, que é desejado. Talvez seu corpo seja desejado, mas sua mente, você só sai pra fuder mesmo. E olhe lá, e vou ser franco, eu não transo com gente ruim. Pode falar que eu sou viado, falar o que for aí, meu irmão. Contanto que você esteja longe de mim, tá ótimo. Então observe que quantas pessoas eu me afastei por causa desses casos. Porque não tem jeito, brother. Quando a pessoa tá comprada com dinheiro, com sexo, você é o inimigo daquela pessoa porque você tá negando tudo que ela tá dizendo. Você tá provando que a outra pessoa é maligna, que ela tá errada, que ela tá lhe julgando, que não é você que tá julgando. E na verdade eu tô julgando, certo? Ela tá julgando errado. Jesus não manda julgar corretamente. Tá na Bíblia. Vá lá e julgue errado. Vá lá e negue Deus, como você faz. E a própria justiça julga. Se o direito julga e Deus manda julgar corretamente, como a justiça e Deus, quem sou eu para fazer o contrário, né? Ou para dizer que tá errado? Eu não sou narcisista. Então observe que quantas pessoas eu me afastei, homem e mulher, porque me via como maligno, porque a pessoa narcisista convenceu ele ou ela que quer meu bem porque quer transar comigo. Eu não tô nem falando os casos desses homens e mulheres que a pessoa maligna transou com eles, aí fudeu. Aí fudeu, meu irmão. Aí que você não convence mesmo. A pessoa tá escrava do sexo. Então observe que não é difícil a gente ver o caráter das pessoas. Vocês que não querem ver.